Olá, meu nome é Yuri Mendes, sou autor do livro Os Mistérios de Órion. Vamos esclarecer os mistérios que envolvem a volta de Jesus e a constelação de Órion. A temática está baseada em duas visões de Ellen White. A primeira em 1846, onde ela relata que viu um espaço aberto glorioso de luz no céu. A segunda visão é em 1848, onde ela relata também que viu nuvens negras densas chocando-se no céu. E num certo momento, as nuvens recuaram e ela pôde ver um espaço aberto em Órion. Será que Jesus vai voltar através de Órion? O que é essa abertura no céu? O que é Órion? Será através da astronomia que poderemos esclarecer qual a relação desta visão com a volta de Jesus. A astronomia é uma ciência, e a ciência é conhecimento, e todo conhecimento vem de Deus. E pela palavra de Deus, todo o universo foi criado, todas as coisas, assim como as coisas visíveis, são feitas daquilo que não vemos. Hebreus 11, verso 3. O que não enxergamos? Será que podemos enxergar o ar? Será que enxergamos os átomos? Será que enxergamos as moléculas? Pois bem, todas as coisas são feitas de átomos e partículas. E essas partículas se unindo formam átomos, e os átomos moléculas, e as moléculas a matéria. Isto é a marca registrada de Deus. Todas as coisas são constituídas de átomos e partículas. Tanto a estrela, como o Sol, a galáxia, o nosso planeta, você, eu, todas as coisas que estão em volta de você são formadas de partículas e átomos que formam a matéria. Então, todas as coisas são feitas daquilo que não enxergamos, os átomos. O que é Órion? Órion é uma constelação, um agrupamento de estrelas, sendo que as principais estrelas são Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Swift e as bem conhecidas Três Maria, que representa o cinturão do Órion. Além dessas estrelas, existem outras que envolvem a constelação, entre elas nebulosas escuras de emissão e de reflexão. Mas a principal nebulosa é a nebulosa M42, que está abaixo das Três Marias.
Essa nebulosa é constituída de gases ionizados por partículas e ventos solares produzidos pelas estrelas que estão no seu centro. Ela está a 1.500 anos-luz distante do nosso sistema solar. O que seria isso? Anos-luz é uma unidade de medida na astronomia. A luz percorre nada mais do que 300 mil quilômetros por segundo, sendo que em um ano ela percorre 10 trilhões de quilômetros. Assim entendemos que 1.500 anos-luz corresponderá a 15 quatrilhões de quilômetros distante do nosso sistema solar. Se nós viajássemos à velocidade da luz, levaríamos nada mais do que 1.500 anos para chegar até lá. Mas não conseguimos viajar na velocidade da luz. A maior velocidade que o homem alcançou foi de 64 mil quilômetros por hora com as sondas Voyager e a New Horizons. Viajando à velocidade de 64 mil quilômetros por hora, nós levaremos nada mais do que 26 milhões de anos para chegar até a nebulosa de Órion. Em outras palavras, precisaríamos de 800 mil gerações humanas para alguém chegar até a nebulosa de Órion. No centro dessa nebulosa existe um grupo de estrelas conhecida como trapézio. Essas estrelas têm de 10 a 15 vezes o tamanho do nosso Sol. Elas produzem ventos solares que criam uma pressão, fazendo com que as nuvens, os gases, se afastem que estão em volta dessas estrelas, criando uma cavidade mais ou menos de 81 trilhões de quilômetros de profundidade. Atrás dessa nebulosa existe uma outra nebulosa, chamada a nebulosa KL, descoberta em 1967. Mas todas essas coisas não é exclusivo da nebulosa de Órion. São encontrados em outras nebulosas, em todas as outras constelações, em qualquer parte da nossa galáxia. Bem, será que essa cavidade é um buraco negro? Não. Um buraco negro, muitas vezes nós entendemos que seja alguma coisa que você caia e tenha que sair no outro lado. Não. O buraco negro é uma estrela em colapso. Quando ela atinge o auge de sua plenitude, ela explode e ao explodir ela perde toda a matéria, ficando só o seu núcleo, que chamamos de estrelas de nêutron. Só existe nêutron nesse núcleo. Mas a estrela continua a girar, entrando em colapso, ao ponto de criar um campo magnético como se fosse um dínamo. E essa força é tão forte que ela atrai tudo, até mesmo a luz. Então, se houvesse um buraco negro em direção de Órion ou na nebulosa de Órion, tudo seria atraído para o centro desse núcleo, que é a estrela de nêutron. Assim como o nosso planeta, que está próximo à constelação de Órion. Então, um buraco negro não existe na constelação de Órion e muito menos no centro da nebulosa. Então, qual é a relação da constelação de Órion com a volta de Jesus? A Bíblia menciona no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que todo olho o verá. Como é que isso é possível? Como alguém que está num lado do planeta e no outro verem Jesus ao mesmo tempo? Nesse mesmo capítulo, Mateus menciona que a volta de Jesus será como um raio que vem do Oriente ao Ocidente. Um raio cai vertical ou horizontal? Um raio cai vertical. Então, o que Mateus estava querendo nos dizer? Um raio do Oriente para o Ocidente faz nos lembrar o Sol. O Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Será que é o Sol que está girando em torno da Terra ou a Terra que está girando em torno do seu eixo? Esse movimento que vemos no céu é aparente. Na realidade, não é o Sol que está se movimentando, é a Terra em seu eixo através da sua rotação, como se fosse do Oriente para o Ocidente. O verso está nos indicando que haverá uma alteração na velocidade da rotação da Terra no momento da volta de Jesus. Será que isso é possível? Vamos ver cientificamente na Bíblia e no Espírito e Profecia se isso realmente acontecerá.
Na Bíblia, existem duas passagens que nos indicam que isso já aconteceu, que a rotação da Terra já foi alterada 2 vezes. O primeiro relato está em Josué, capítulo 10, verso 13, e em 2 Reis, capítulo 20, verso 9 ao 11. Então, não foi o Sol que parou e nem retrocedeu. Foi o eixo, a rotação da Terra que provocou esse movimento. E esse movimento foi provocado por Deus. Podemos entender que Deus tem poder para mexer na rotação, para acelerar. No Espírito de Profecia encontramos evidências que isso também é possível. No Grande Conflito, no capítulo Livramento dos Justos, Ellen White nos relata de um sol à meia-noite. Ela fala novamente sobre nuvens densas negras chocando-se e o espaço aberto para a volta de Jesus. Nesse momento, ela nos diz que vê os constelados e, ao mesmo tempo, vê o sol rompendo em tempo. Vejam bem, as estrelas nós enxergamos à noite e o sol ao dia. Como ela poderia ver o sol e as estrelas ao mesmo tempo? Assim podemos entender que na volta de Jesus, através da Bíblia e do Espírito de Profecia, vai haver um aumento da velocidade, fazendo com que qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do globo, tanto no Brasil como no Japão, verá Jesus em pouco tempo. A velocidade da Terra, da rotação, é de 1.600 km por hora. Nos dá um período de 24 horas. Mas essa rotação sendo alterada, esse movimento possivelmente fará que o período do dia seja de 2 a 3 horas, fazendo com que, em pouco tempo, todos possam ver todos os eventos que acontecerá no céu e na volta de Jesus. Será que isso cientificamente é possível? Pois bem, em 2007, 2 cientistas fizeram uma simulação em um computador para ver as consequências do aquecimento global no planeta. E eles observaram que, com o aquecimento global, as águas dos oceanos começariam a ficar mais leves e começariam a se direcionar para os polos, fazendo com que a Terra comece a adquirir mais velocidade e, assim, alterando a rotação normal do planeta. Em 2004, no dia 26 de dezembro, houve um tsunami na Indonésia. Esse maremoto provocou, além do deslocamento das ilhas e do eixo da Terra, ela também provocou uma alteração, aumentou a rotação da velocidade da Terra. Então, para vocês entenderem, se um terremoto, um aquecimento global, pode alterar a rotação da Terra, imagine agora quando Jesus voltar. Toda a natureza estará abalada, terremotos, maremotos, vulcões. Tudo isso provocará alteração da Terra, indicando que o que Mateus viu, um relâmpago saindo do Oriente ao Ocidente, está nos indicando que a Terra está sendo alterado a velocidade da rotação. Será que isso poderá realmente acontecer? Lembra que a Bíblia, em Isaías e Apocalipse, nos fala que o sol vai se aquecer até 7 vezes, que abrasará os homens no momento da volta de Jesus? Então, se a Bíblia nos relata que o sol vai aquecer, que os terremotos vão acontecer, farão que essa rotação seja alterada e fazendo com que todo o olho veja em pouco tempo. Mas será que é só isso? Qual é a relação de Órion com todo o olho verá? Muito bem. Como nós sabemos, as constelações são divididas em grupos. Esses grupos são chamados de constelações boreais, constelações austrais, zodiacais e equatoriais. O que é uma constelação boreal? São aquelas constelações que são vistas somente no hemisfério norte, aqueles que estão nos Estados Unidos e na Europa. As constelações austrais são aquelas constelações que só são vistas no hemisfério sul. Nós, no Brasil, Argentina, sul da África, Austrália. Um exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul. As constelações zodiacais são as constelações que representam a translação
da Terra em torno do Sol, que são bem conhecidas, Escorpião, Áries, Touro, que formam o zodíaco. As constelações equatoriais são aquelas que podem ser vistas em todo o globo. Qualquer parte do planeta são vistas, porque elas estão exatamente na linha do equador celeste. Assim como nós temos a linha do equador terrestre, a astronomia também instituiu uma linha imaginária, que é a linha do equador celeste. Essa linha cruza exatamente o meio da constelação de Órion, exatamente entre as Três Marias, fazendo com que a constelação de Órion seja vista em qualquer parte do globo. Então, a relação da constelação de Órion com a volta de Jesus não está em uma estrela ou uma nebulosa que está a 1.500 anos-luz distante do nosso planeta. Está relacionada com a posição no céu, onde há um ângulo perfeito para que todos possam ver em qualquer parte do globo. Assim como o movimento alterado, aumentado da rotação da Terra e a posição da constelação faz com que todo o olho o veja. Por isso que Ellen White viu, quando ela relaciona os constelados, ela estava vendo a constelação de Órion como fundo da volta de Jesus. Mas o que é essa abertura? O que Ellen White falou? A Bíblia fala de um céu aberto. Como podemos entender? Para entender isso, nós temos, em primeiro lugar, entender a natureza dos anjos. Um anjo pode atravessar uma parede? Será que ele tem um corpo? Será que ele tem matéria? Será que ele tem consistência? Como você pode entender? Qual é a tua visão em relação a um anjo? Se ele pode nos tocar, nos carregar, falar com nós, então ele